Luiz Alberto, um jovem de 10, 11 anos de idade, enfrentou corajosamente uma doença prolongada e incurável que o acometeu na adolescência. Apesar do sofrimento, ele se manteve resignado e repleto de fé ao longo de toda a enfermidade. Não se lastimava por sofrer e procurava sempre dar ânimo à mãe, que fraquejava ante o sofrimento do filho, que, acompanhado pelos pais, instante a instante, durante 1 ano e 5 meses, fora intermediado por ilusões e decepções. Era católico, e sem que soubessem a origem, tinha quase idolatria por Santa Rita de Cássia, que, dirigindo a ela os seus anseios e agradecimentos, rezava em voz alta, para assim abafar a dor que a doença lhe infligia em seu leito de morte. Às 23 horas da noite em que desencarnaria, num hospital de Porto Alegre, tranquilo e sem dores, antes de dormir chamou a mãe para junto de si, e passando a mão pela face da mãe, pediu-lhe para que não chorasse por causa dele, que ela era a mãe mais bonita do mundo, e ele gostava dela alegre e sorridente. Às 3h30 da madrugada de 31 de março de 1976, desencarnou após um sono sereno. Essa incrível história de fé, força e amor que continua a emocionar, foi retratada em uma carta mediúnica psicografada por Chico Xavier em 1983. Essa carta, escrita por Luiz Alberto após sua passagem para o plano espiritual, é um belo hino de gratidão filial e relembra com fidelidade os eventos ocorridos em sua vida 7 anos antes, como veremos a seguir. Antes de prosseguirmos, pedimos que inscreva-se no canal e ative o sininho. Curta e compartilhe esta mensagem. Querida mãezinha, peço-te me abençoe. Mãe, o Pai está igualmente em minha lembrança e em meu reconhecimento. Felicito-te a coragem, vencendo as distâncias, na expectativa de ouvir algumas palavras do teu filho. Que poderia, porém, falar-te, quando te ouço a cada instante pelo radar do coração. Continua falando-me sim, reafirmando-me o teu amor e a tua confiança. Estimaria que os irmãos queridos me vissem agora, distante daquela farmácia ambulante em que me transformara. Revejo o Luiz Henrique, o Cláudio, o Sérgio, a Luciane e a Andréa com enternecimento e com aquela ternura na qual nos criaste, ensinando-nos a respeitar o nome de Deus e a preparar-nos para sermos pessoas úteis na vida. Lembro-me de tua dor silenciosa quando, de certo, a autoridade médica te falou pela primeira vez na doença que me estragaria o sangue, até deformá-lo inteiramente. Perguntei por que choravas, mas me disseste que tu mesma não sabias. Então, mãezinha, comecei a ver-me no espelho de tuas retinas, sempre molhadas, e rememoro a luta em que entraste, noite a noite, à maneira de um soldado infatigável em conflito com a morte, que vinha chegando devagarinho. Não me lembro de haver escutado a palavra leucemia de teus lábios, porque sabias trazer-me sempre o remédio da esperança. Mas as injeções foram adquirindo a expressão de espinhos dolorosos e entendi, por fim, que me apagava, ao modo de uma vela que vacila com a brisa leve até consumir-se de todo. Muito obrigado, mamãe, por tudo. Muito obrigado é tão pouco para definir o agradecimento que transborda, mas são as 2 palavras que te oferto, recheadas dos beijos que não te dei. Deus te recompense pelas noites de vigília, nas quais me observavas os olhos famintos de repouso. Aqueles travesseiros sempre mudados, aquelas exigências de seu menino, aqueles gemidos que te buscavam a atenção e aquelas petições constantes de melhoras que realmente não me podias dar. Tudo passou, mas ficou a saudade, que em mim é presença incessante. Crê, mamãe querida, se eu pudesse, teria ficado para ser mais teu, depois de conhecer-te na dedicação com que te entregavas a mim, para que eu não sofresse. Teria ficado para contar aos meus irmãos a história de tua bondade e de teu carinho, que só um filho doente consegue conhecer. Mas reconheci que as tuas preces do silêncio me entregavam a Deus. Era para mim uma dor sem limites aquela de notar-te a angústia, sem a possibilidade de consolar-te. Um dia veio com mais aflição no peito. Observei que uma nuvem me envolvia, e então passei as orações sem voz. Pedi a Deus que desse o que fosse justo, e parece que comecei a dormir contra a vontade.
Do meio da neblina destacou-se um rosto com um sorriso e ouvi a voz que me dizia: "Agora, meu filho, vamos ao repouso. Venha aos braços da vovó Nair." A emoção me tomou o íntimo e creio que lágrimas me banharam a face. Eram fortes os braços que me tomaram e aquele regaço acolhedor que me fazia pensar em teu carinho me acerenou o coração. Descansei, dormindo, para despertar muito depois num lar novo, do qual regresso para tranquilizar-te e desejar-te, extensivamente a meu pai e aos irmãos, toda a felicidade no tamanho possível que a felicidade possa ter. Mãezinha, estou quase bem, não fosse a falta de casa. Não posso, porém, ser ingrato à vovó Nair e à vovó Ana Maria que me tratam com tanta ternura, e por isso peço-te, tanto quanto rogo a todos os nossos, não se afligirem a meu respeito. A avó Nair possui uma benfeitora, na pessoa da irmã Antonina Xavier, e estamos sempre confortados pela esperança e pela oração. Mãe querida, aqui termino. Ao papai e aos manos muito amor, como sempre, e contigo, deixa o próprio coração o teu filho que a vida arrancou às sombras da morte, a fim de amá-la sempre mais. Sempre o teu, Luiz Alberto Canto da Rosa. Após a leitura desta carta, seu pai disse não se lembrar de haver escutado a palavra leucemia nos lábios de seu filho. Explicou que durante o tempo da enfermidade, evitaram por todos os meios que ele soubesse ser portador dessa doença e o que ela significaria. Só tomaram conhecimento de que ele sabia da gravidade desta moléstia após sua morte, pelo seu médico. Com os olhos marejados de lágrimas, Dr. Renato dizia que perdera mais um paciente, mas acreditava que o mundo perdeu o que seria um grande cidadão. E concluiu: "Esse menino foi muito forte. Pediu-me não dizer aos seus pais que sabia ser portador de leucemia e que iria morrer. Gostou desta mensagem? Inscreva-se neste canal para receber mais mensagens como esta. Tenha uma ótima semana e que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe."